Olá, amigos, bem-vindo ao podcast Conversa com o Reitor. Hoje temos uma convidada para lá de especial e que representa uma voz importante na política brasileira. Nós estamos recebendo Lígia Mendes, que é presidenta do Partido Unidade Popular e é também uma liderança atuante na defesa da saúde do trabalhador e também dos direitos sociais. Lígia é servidora pública municipal, fonoaudióloga e tem uma longa trajetória de militância que começou nas comunidades eclesiais de base e passou por movimentos de bairro e de mulheres. Atualmente, ela é uma defensora incansável dos serviços públicos e do SUS, lutando contra privatizações e por melhores condições de trabalho. Lígia, seja muito bem-vinda, parabéns pela sua trajetória, pela sua luta e obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade, o convite de estar num espaço como esse, de resistência, de luta, de emancipação da classe, dos negros e negras do povo brasileiro. E é um prazer poder falar da Unidade Popular aqui nesse espaço, apresentar o nosso programa, as nossas lutas. Muito obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos, estamos super contentes. E política, direção de partido político é lugar de mulher? Todo lugar é o lugar da mulher, Para a Unidade Popular, essa é uma pauta muito cara. A construção da Unidade Popular vem a partir de movimentos de mulheres e a gente não vai construir nenhum processo de mudança e revolucionário se a gente não organizar as mulheres. Historicamente, o espaço da política não é para as mulheres, Sim, Só por o isso espaço que doméstico. Mas se as mulheres são a parcela da população que ainda é mais explorada, mais oprimida, elas são as primeiras interessadas para a gente superar esse sistema, E mulher vota em mulher? Mulher vota. A gente tem um processo eleitoral muito injusto, Então, assim, a classe trabalhadora precisa ter acesso e conhecer quem realmente defende os seus interesses, Esse é um dos objetivos da Unidade Popular no nosso país inteiro, apresentar um programa onde o povo seja poder, onde as mulheres sejam poder e que essa mulher que vota saiba que ela tem espaço e que ela que tem que decidir os rumos do país. E essa pergunta eu faço até como uma provocação, porque nós temos uma legislação que reconhece e disponibiliza 30% de vagas para as mulheres nos partidos políticos e nós temos e tivemos grande dificuldade de preencher essas cotas, o que remete, talvez, à reflexão de que, olha, as mulheres não gostam de participar da política, as mulheres não votam em mulher, não é nada disso. Não, a gente tem que se esforçar para construir condições materiais para as mulheres conseguirem participar da política, e é necessário. E para a Unidade Popular esse não foi um problema. Definitivamente, no país, a gente teve, acho na última eleição, 60% de candidatas mulheres. O problema da cota de mulheres e racial não é um problema que a gente enfrenta na Unidade Popular. Para a gente é importante não só ter negros e negras, mulheres na representação como candidatos, mas principalmente ocupando os espaços do partido, construindo o partido e construindo as lutas sociais e populares. Agora, Lígia, nós estamos com um debate nacional por conta de algumas dimensões disso que nós estamos conversando, ou seja, cotas e a garantia da participação das mulheres e dos negros, não só nas verbas partidárias, mas também no fundo eleitoral. E nós tivemos aí mais uma manifestação, sobretudo da Câmara dos Deputados, em que foi votado praticamente a anistia por todos os malfeitos do passado, um refis para a gente pagar as contas daquele mau uso do dinheiro público e, ao final de contas, em alguma medida, a diminuição da proporcionalidade de candidatos negros. Por que essas coisas acontecem ainda na política brasileira? Esse sistema eleitoral ele não é feito realmente para que a classe, para que o povo brasileiro ocupe esses espaços e esteja representado lá. Ele é muito injusto, Inclusive para a gente, para a Unidade Popular, que é o partido recém-legalizado no país, foi o último legalizado depois dessa legislação, com a elaboração da cláusula de barreira. A gente não tem, é muito díspare as condições que os partidos têm para se construir em relação à Unidade Popular. A gente não recebe o fundo partidário, no fundo eleitoral a menor verba
destinada para os partidos que não têm representação ainda na Câmara Federal, enfim, não tem deputados, e isso essa legislação nova, ela cada vez mais dificulta a participação dos partidos realmente populares. Então, anistiar esses partidos que querem fazer a política de sempre, que é de manter o privilégio de serem os representantes da grande burguesia, a gente realmente se indigna, precisa lutar e colocar o povo em luta para combater esse tipo de lei de aprovação que é vergonhosa. A classe trabalhadora, os partidos Comunidade Popular não tem condições materiais, né, legais, assim, né, enfim, de verbas públicas para se construir e nem espaço na televisão para que a mulher possa se conhecer um programa e se organizar, não é mesmo? Então a gente tem, esse sistema ele realmente não é justo, a gente tem que superar, organizar a nossa classe e conquistar o espaço da classe trabalhadora na unha. A gente é maioria e estamos aí para isso. Precisa trabalhar bastante para isso. Agora, Lígia, tem uma curiosidade, né? Porque o P, como você bem disse, é um dos últimos partidos a serem oficializados, mas o presidente Bolsonaro, né, quando estava ali no seu melhor momento, ele tentou criar um partido e não conseguiu. No que vocês são melhores do que, né, a estrutura do bolsonarismo, que não conseguiu instituir um partido, e vocês estão aí de vento em popa? Olha, para elencar no que a gente é melhor do que esse partido das intenções do Bolsonaro, a gente desfila aqui uma lista. Sim. Mas na verdade, eu estou dizendo do ponto de vista de estrutura, lógico. Mas a gente tem uma militância muito convicta de que a gente precisa ter uma ferramenta para construir um processo de organização da classe trabalhadora para ser poder, e confiante de que esse sistema como está não resolve os problemas da classe trabalhadora, das mulheres trabalhadoras, dos negros e negros, da nossa juventude. Então a gente foi para as ruas assim com uma militância muito convencida da tarefa que tinha para cumprir, entendendo que a gente estava num processo de avanço do fascismo mundial e nacional também, e que ali era o momento que a gente precisava colocar o nosso povo na rua. E a gente foi sem condições materiais, imagino, com toda a militância, para dentro dos trens, nas feiras, nos bairros, falar para a classe trabalhadora num momento difícil da conjuntura, com muitos escândalos de corrupção, uma campanha anti-partidos muito grande na mídia, mas a gente foi para a rua para falar que a classe trabalhadora tinha que ter uma ferramenta na sua mão, que a gente tinha que construir o socialismo, que tinha que ter um partido de novo tipo, que não é só estar lá que resolve os nossos problemas, que a gente precisava debater política e estar mais organizado. Agora, mas tem uma discussão. Vencemos. Mas tem vencer e uma vitória, assim, né? Foi o último, inclusive, nessa legislação. Nenhum outro partido se legalizou. Pois uma vitória digna de aplausos. 1.200.000 assinaturas. Meu Deus do céu. Eu gosto mesmo de falar, a gente é muito orgulhoso. Pois esses números, né, fantásticos e grandiosos. Agora, tem uma discussão na sociedade brasileira de que o que nós mais temos são partidos e menos recortes de pontos de vistas e de valores políticos. E, por conta disso, grande parte do problema da política brasileira é essa profusão de partidos que não consegue, então, captar, não é, esses recortes das demandas, dos interesses da sociedade. Você concorda com isso ou não? Olha, ter as siglas dos partidos não significa que eles representam outras pessoas, né? A maior parte desses partidos, eles estão extremamente vinculados aos interesses dos grandes ricos, dos banqueiros, dos latifundiários, do agronegócio desse país. Então, não importa quantas siglas estão, eles são um grupo. Eles representam uma política, representam uma parcela que é a minoria do povo brasileiro, que é a minoria muito privilegiada, né? Então, não tem muito partido. Você tem quem realmente... Tem muitas siglas. Mas na verdade, programas, você não tem muitos, né? Quais são as diferenças programáticas dos partidos, né? Então... Agora, Lígia, como é que você explica nessa profusão de conflituosidades e também de iniquidades, desigualizações, não representação adequada dos brasileiros nesse espectro, não é,
do processo político, que um partido que começou ontem, né, do ponto de vista histórico, não é, e que conseguiu 1 milhão de votos, seja dirigido por mulheres e tem um presidente negro. Essa é a cara do povo brasileiro. Esse partido tem que realmente expressar isso. Sim. A Unidade Popular é esse partido que vem organizar a nossa classe, que vem colocar o povo nos espaços de construção das lutas. A Unidade Popular é um partido das lutas do nosso povo. É o partido que a gente definiu no último congresso para enfrentar o fascismo no nosso país e no mundo. E essas são as mulheres as principais interessadas, são os negros e negras que morrem todos os dias, que não têm acesso à educação, que, enfim, não têm acesso à saúde, que é ultra explorado no mercado de trabalho. Então, por isso que a gente tem essa cara. Então, eu quero aproveitar para transmitir a partir de você um abraço para o nosso presidente Leonardo Péricles, né? Que faz tão bem esse trabalho de condução, né, desse time aí da UP, para que ela continue sendo vitoriosa. E nós tivemos a oportunidade de estar e recebê-lo aqui, né, na Universidade Zumbi dos Palmares, e foi muito emocionante para todos nós ter um candidato a presidente negro, não é? Pela UP, uma grande liderança, né? Então, parabéns pela UP. Agora, eu queria te perguntar uma coisa que está em linha com as nossas preocupações do que se passa na política, né, local e global, né? Nós vimos e acompanhamos ainda esses dias uma tentativa de homicídio, né, contra o ex-presidente Trump, né, que em grande medida enfatiza que o ambiente da política está envenenado pela violência de toda a natureza e que a política também, cada vez mais, se traduz num território de violência, né? A gente tem visto e acompanhado as agressões, hostilizações, né, as mortes de muitos candidatos ou de políticos no nosso país, dando uma dimensão de que a violência, inclusive física, chegou para ficar na nossa política. Você tem visto isso? A UP tem sido vitimada por essa violência que está colocada, que está agora dada como uma dimensão a ser considerada? Vou falar de duas coisas. Primeiro, assim, do que a gente avalia que essa situação de violência tão escancarada. Na verdade, a avaliação da Unidade Popular é que a gente está num acirramento da luta de classes mundial, onde a acumulação, né, a exploração da classe trabalhadora em todos os países, em todos os continentes, ela tem se agravado, retiradas de direitos da nossa classe, empobrecimento, a iminência de uma guerra mais ampla ainda, o genocídio do povo palestino. Então, são vários elementos. A Ucrânia, né? A guerra que não acaba na Ucrânia, enfim, em países da África também. Então, a disputa, né, para o capitalismo sobreviver tem sido muito violento contra a nossa classe, e ele utiliza de ferramentas do fascismo, que é a violência, as opressões, né, coloca no campo da cultura e das relações uma ferramenta para manter a sua exploração. Então, isso está muito agravado. A luta de classes mundial está agravada. Ao mesmo tempo que ele tem crescido... Foi vitimada por essa violência? Sofreu essa violência na sua trajetória? E assim, tem crescido essa violência, crescido contra a classe trabalhadora, e tem se expressado com a violência e com a criminalização mais ampliada contra os movimentos sociais, né? A Unidade Popular tem sofrido vários ataques tentando calar os nossos lutadores e os nossos militantes, né? A gente teve prisões ultra injustas e violentas no enfrentamento contra as privatizações, a privatização principalmente da Sabesp, que é um golpe duríssimo desse governo do Estado, apoiado pelo prefeito Ricardo Nunes, pela maioria da Câmara de Vereadores aqui, para privatizar a água, que é um bem, né, muito supremo, a água. Se a nossa classe já trabalha, se as mulheres já trabalham muito, se as mulheres negras trabalham muito, imagina se a gente vai pagar mais caro pela água, gente. Então, assim, é um ataque muito violento contra a nossa classe. A gente teve prisões contra a lei de avançar a militarização nas escolas, em outros estados. Enfim, a gente observa que quando a gente se coloca, quando é uma ferramenta do capital
tentar enfraquecer e calar a voz dos lutadores e lutadoras. Mas isso não nos calou, não nos enfraqueceu, tem feito a gente ficar ainda mais convencido de que essa é uma luta necessária, é uma luta pela vida da classe trabalhadora, pela sobrevivência do nosso planeta. Enfim, a gente precisa ocupar esse espaço, né? Não tem luta de classes na conversa, a luta é dura. Agora, por outro lado, junto com essa violência da política, nós temos a violência, não é, do crime organizado, que está, em alguma medida, espraiando por dentro de muitos espaços da política. Isso é uma preocupação? Isso não enfraquece essa luta de defesa dos direitos desses seus representados, Lígia? Olha, onde há muita injustiça, não tem paz, e são outros mercados que se organizam para, enfim, para acumular a sua riqueza. A classe trabalhadora é muito maior do que isso, a gente tem muita gente para organizar, a gente propõe a construção de uma sociedade livre de exploração e de opressão, e os trabalhadores organizados vão saber resolver os seus problemas. Uma pessoa sozinha não vai ter. A gente precisa debater o que são uma segurança pública realmente comunitária, mas para isso, qual que são as justiças sociais, que sociedade a gente precisa? Todo mundo trabalha, a gente só fica com as misérias? Como disse o nosso presidente, a gente quer participar do banquete, a gente quer falar onde tem que ser dividido o banquete. Picanha, é isso? A gente quer que todo mundo usufrua do fruto do seu trabalho, né? Pelo menos a carne entrou agora na cesta básica, né? Então talvez vai ser possível. Da exoneração dos impostos? Sim. Quem é que sabe se a carne vai estar disponível para todos. Agora, por outro lado, você está enfatizando que a violência é uma dimensão do debate político, e tanto que todos os partidos estão procurando essa bandeira da segurança pública como uma dimensão da sua capacidade de poder fazer boas entregas, não é? A UP também está colocando a segurança pública como um problema, como uma prioridade? Vai trazer um comandante, um coronel da Polícia Militar para fazer o plano de governo ou não? A bandeira da unidade popular é a gente acabar com essa situação, essa sociedade de opressão. E onde a gente alcança a justiça, a gente não precisa de uma polícia ostensiva. A nossa classe sofre violência todos os dias. É a violência por não ter trabalho, é a violência por ser amputado nos piores postos de trabalho, é a violência por não encontrar médico para cuidar dos seus filhos, é a violência de não poder se aposentar. Então, tem a violência urbana, mas tem a violência do medo de viver. A gente precisa construir uma nova sociedade. É para isso que a gente organiza o nosso partido. Então, a nossa proposta, o principal enfrentamento é a gente acabar com esse roubo, que na verdade o maior roubo que a nossa classe sofre todos os dias é a gente trabalhar e ter uma mixaria de grandes bilionários que cabe num trem, num metrô. No metrô cabe os 2.000 trilionários aí desse mundo, né? Leva e a gente 80% das nossas muito mais até, né? E a gente ter que sobreviver com nada, né? Sem casa, morando nas encostas, enfim, a classe trabalhadora tendo essa consciência e se organizando, nem precisa a gente falar assim, todo mundo é muita gente. Se uma boa parte tiver consciência, estiver bem organizado, a gente tem condição de apresentar um grande freio, assim, contra essas opressões e construir um processo de mudança que é possível, né? O pessoal acha tudo muito difícil, mas difícil está viver. Todas as mudanças são duras e a gente quer estar aí para contribuir para que as mudanças que venham sejam a favor da maioria da população. Você está falando de mudanças, você falou também dos problemas a serem enfrentados pela maioria da população. E nós estamos e vimos e acompanhamos aquela ocorrência da cidade de Porto Alegre, mais precisamente do estado do Rio Grande do Sul, em que ele traz mais uma dimensão importante do problema social a ser relevado, a ser considerado, a ser colocado como prioridade também para os políticos e também para a política. Afinal de contas, os extremos climáticos estão aí, já estão produzindo as suas vítimas e, curiosamente, as vítimas têm cor, têm CEP, que são a grande maioria dos negros, que são aqueles que habitam os territórios das vulnerabilidades. O que a UP está propondo para isso? O que ela vai fazer para resolver esse problema? Olha, esse assunto ficou
A gente construiu até grandes brigadas de solidariedade no Rio Grande do Sul. É totalmente político mesmo, né? Porque o clima muda por diversos motivos e por influência também dos seres humanos, mas a gente tem tanta tecnologia, né? E é uma escolha política você não investir para preparar a cidade, para reorganizar, fazer reformas urbanas necessárias para salvar a vida das pessoas e dar dignidade para a vida das pessoas. Esse sistema, aquele governo deixou o povo abandonado, continua não enfrentando de frente os grandes problemas que tem lá, e ainda a gente organiza o nosso partido lá e nacionalmente para a gente ser uma grande força de organização e de enfrentamento aos interesses que ainda estão lá. Porque quem é que vai reconstruir Porto Alegre? Para onde vão ser colocada essa população mais periférica, mais empobrecida? Onde esse povo vai morar? Para quem que vão as melhores terras agricultáveis depois de toda essa crise? Então, assim, mesmo com esse impacto social, o povo apresenta respostas. Teve grandes campanhas de solidariedade, de luta e de ajuda para as pessoas sobreviverem, e todo esse poder é o papel da Unidade Popular, a gente organizar o nosso povo para assim, a gente precisa dar as respostas e enfrentar os interesses que até na reconstrução o nosso povo pode e já está ficando para trás, né? Tem coisas que poderiam já estar sendo aprovadas de apoio para os municípios, muitos nem entrarão nesse debate ainda, as pessoas continuam sem casa. As pessoas que lutam por casa, inclusive nesse sistema, foram despejadas num domingo de chuva. Uma outra situação de violência que o nosso partido sofreu lá no Rio Grande do Sul recentemente, né? Um despejo de 100 famílias sem teto, que já tinham perdido as casas. Então, assim, realmente, nessa política, do jeito que está, a classe trabalhadora não tem vez. Não tem vez. Agora, de toda maneira, a UPI está aí, firme e forte, bem sucedida, com seus quase 1 milhão, né, e 200 mil apoiadores, né? Está em todo o país, teve o candidato para a presidência e agora está com candidatura de prefeito e de vereadores. Isso. São muitos prefeitos, são muitos vereadores e o nosso prefeito está bem postado, vai fazer o chão tremer? A nossa campanha vai ser muito voltada para a defesa mesmo dos direitos da classe trabalhadora, para enfrentar os interesses desse governo municipal e estadual, que está tudo junto, assim, de impor privatizações para o nosso povo, e a gente vai colocar o nosso partido, que é muito popular, que faz muito trabalho nos territórios, muito trabalho de base, para denunciar o que são essas políticas fascistas mesmo, que se expressam também na nossa cidade, né? E chamar o nosso povo que a gente precisa se organizar. Essa luta, essa luta de classes, ela não está vencida, muito pelo contrário, pela conjuntura mundial, não está fácil e nem nenhuma expectativa próxima de que isso se resolva. Então, a gente precisa estar preparado, como povo de São Paulo aqui, para a gente defender os nossos interesses. A gente está organizado e o nosso partido vai servir para isso, para a gente ir para os bairros, para a gente denunciar o fascismo, para a gente denunciar as injustiças, que o nosso povo é preso todo dia, é forjado todos os dias. E os grandes corruptos e os grandes golpistas desse país que ainda estão livres? Por que 8 de janeiro ainda não foi resolvido nesse país? Tem generais, tem Bolsonaro, todo mundo solto ainda, andando livremente. Enquanto a classe trabalhadora piscou, os filhos da nossa classe, para a gente sobra cadeia, escola fechada ou militar dentro da escola, que dentro da prefeitura também está o prefeito, se continuar, já expressou sua vontade de enxertar essa política do governo estadual para o município. Então, a gente tem nossos candidatos aqui para defender os direitos dos servidores e das políticas públicas, a questão da educação, que está assim, muito assim, esfacelando mesmo no nosso país, no nosso estado, e enfim, seguindo aí no rumo da prefeitura também, por essa gestão do Ricardo Nunes. E o que a gente quer mesmo é organizar a nossa classe, apresentar um programa e a solução do nosso povo, que é a gente construir uma alternativa socialista para o nosso país. Nesse sistema, para a classe trabalhadora,
a gente realmente não vai ser, não é poder, e a gente pode ser poder, nós somos muitos. Que maravilha. Olha, agora uma pergunta que não quer calar. Eu soube que você, né, é a presidenta, então, da UP Municipal. Isso. E a sua irmã, né, a Vivian Mendes, é presidente da UP Nacional, estadual. Isso. Estadual. Né, e que vocês, né, vão para as bases, falam com o povo, enfrentam essa violência política, briga com a oposição. Eu queria saber como é que fica a sua mãe em casa. Ela se acostumou, mas sempre há uma preocupação. Mas a gente é assim porque eles ajudaram a gente a se formar assim, a família ajudou, o partido ajudou, a militância ajudou. Nunca nos formaram para deixar a vida passar assim na pasmaceira, não. Então a gente se espelhou em mulheres de luta também, mulheres fortes e que acham que esse mundo é muito injusto, que a gente tem que fazer alguma coisa para mudar. E a gente encontrou esse caminho. Coração de mãe aguenta, então. Ela se acostumou. Com certeza. Olha, nós estamos chegando ao final, não é, da nossa conversa com o reitor, e eu queria que você, então, dissesse, né, para as mulheres, não é, mas sobretudo para os jovens, da importância de que eles participem desse processo político, eles debatam, conheçam a trajetória e a vida dos seus candidatos, não é, e que tenham essa compreensão que é uma oportunidade importante de fazer uma boa escolha e, por conta disso, eles não podem errar. Esses próximos meses, eles são fundamentais, né? Vai estar na boca do povo, a campanha, os candidatos, gente que vem no bairro. É mentira falar que o povo não quer participar da política. As pessoas estão desanimadas, isso é verdade. A gente construiu um partido para ser uma ferramenta de luta. A Unidade Popular é o partido que vai apoiar a luta do povo em ocupação por moradia, a luta das mulheres para defender a sua vida, para construir casas de referência, a luta da superação da opressão dos patrões contra os trabalhadores. A gente vive numa sociedade, numa perspectiva muito dura para a juventude e para as mulheres. Agora, ela não é imutável, nada é imutável. E se a gente estiver organizado, a classe trabalhadora pode tudo. E esse é o papel da Unidade Popular. Organizar os trabalhadores e trabalhadoras para a gente tomar consciência de quem são os nossos inimigos, quem tira o nosso sono, quem não deixa a mãe tranquila dentro de casa quando seu filho está brincando na rua, quem não deixa a classe trabalhadora descansar em paz porque não sabe se amanhã vai ter trabalho, se vai se aposentar. A gente tem inimigos reais e a gente tem um partido, que é a Unidade Popular, construído por movimentos sociais, que apresenta um programa revolucionário de construção do socialismo, uma sociedade onde a gente vai ter direito de viver com dignidade, com solidariedade, de trabalhar e todo mundo colher o fruto do seu trabalho. Isso é muito justo, é possível, é necessário, é científico, não é sonho, né? É possível. E a gente vem construir, vem se filiar, vem construir os núcleos da Unidade Popular, vem ajudar a gente a construir essa luta. Tem muita gente querendo se organizar e nós vamos construir um processo de transformação profunda nesse país. Precisamos. Muito bem, né? E a UP já é uma própria realização, né, de parte desse sonho. Não existia, hoje é um grande partido, dirigido por duas mulheres, presidido por um homem negro, com uma bandeira muito clara, muito definida, e que está aí com o pé na estrada para cumprir os seus objetivos. Eu quero cumprimentá-la, Lígia, não é, pela trajetória, por essa luta tão bonita, tão importante, não é? Parabenizar todo o time da UP que está lá ajudando a fazer esse trabalho maravilhoso e desejar boa sorte para você nessas eleições. Muito obrigada. Mais uma vez agradeço muito a oportunidade de estar nesse espaço. Acho que a gente pode até fazer mais coisas juntos. Com certeza. E muito obrigada mesmo pela oportunidade. Pois é, e você, como viu, compreendeu que é fundamental que nós continuemos debatendo, né, as eleições, a política e a forma de participar do processo, né, de estruturação, de formalização e de alcance dos objetivos da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. A gente fica por aqui, mas vamos voltar brevemente com mais um Conversa com o Reitor. Um abraço.